E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom dia para você. Aliás, já são boa tarde, 12 horas mais 24 minutos. Hoje, dia 3 de junho de 2020, a TV FF está no ar. Chamando e pedindo para que você curta, comente e compartilhe o nosso programa. Nós vamos falar sobre a pandemia do coronavírus e também você vai dar a sua opinião no nosso programa de hoje sobre o toque de recolher no município de Teixeira de Freitas. Daqui a pouquinho, o governador Rui Costa irá falar com a imprensa do extremo sul da Bahia e ele vai falar especificamente sobre o toque de recolher aqui na nossa região e a TV FF vai estar transmitindo para você. Também está conosco a Rádio Ibirajá FM, a quem eu quero mandar um abraço, ao meu amigo José Vanon e você que nos ouve pela Rádio Ibirajá FM, também Rádio Master em Itaém e a Rádio Sucesso aqui em Teixeira de Freitas. São 4 temas que a gente traz para esse momento aqui na TV FF. Teixeira de Freitas segue determinação do Estado e restringe o comércio e o movimento de pessoas. Sobre o toque de recolher aqui em nosso município, eu quero que você deixe aí o seu comentário para que a gente possa discutir esse assunto. Durante a pandemia do coronavírus, aumentou os casos de feminicídio no Brasil. A Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei para fazer testes em massa na população brasileira. Então é o seguinte, você vai deixando o seu comentário se você é a favor ou contra o toque de recolher no município de Teixeira de Freitas. Nós vamos falar, para começar aqui o nosso programa, a nossa intervenção sobre os casos da Covid-19 em nosso município. Ontem, terça-feira, foram confirmados mais 47 novos casos da Covid-19 em Teixeira de Freitas. Vamos aí para conferir. São 221 novos quando esse governo casos legítimo entra em Teixeira de Freitas, do Temer, a primeira secretaria que ele fez... São 47 novos casos, perdão, e aí, em momento de crise, as mulheres, a cidadania das mulheres foram fortemente atacadas, né? E hoje nós temos, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ter um desmonte ao considerar o protocolo de avaliação de risco de saúde pública, que foi aprovado pelo Comitê Gestor de Emergência Teixeira de Freitas, o município é avaliado em situação de risco muito alto. A violência doméstica, e por isso foi recomendado quase que na totalidade, o distanciamento e a imediata aplicação do distanciamento social ampliado. É sempre alguém do Pessoal, da o distanciamento... O homem que você escolheu o distanciamento social ampliado é exatamente o toque de recolher que foi decretado no município de Teixeira de Freitas. Esse toque de recolher, ele irá vigorar das 0 hora de hoje até as 23 horas e 59 minutos do dia 9 de junho. Ou seja, começa hoje o toque de recolher entre as 18 e 5 horas. Você vai conferir aqui agora no nosso programa o que pode e o que não pode funcionar nesse toque de recolher. Houve aí muita discussão do que pode e o que não pode. Você vai conferir agora com a gente aqui o que pode e o que não pode funcionar durante o toque de recolher. Veja aí então o que é permitido funcionar durante o toque de recolher das 5 às 18 horas em Teixeira de Freitas. Farmácias, laboratórios, postos de combustíveis, distribuidoras de água e gás, serviços funerários, produtos agropecuário e pet shop, mercearias, supermercados, açougues, padarias, casas lotéricas e agência bancária. Lembrando o seguinte, o decreto ele vale aí até de hoje, 3 de junho, até o dia... O decreto são de 8 dias, me ajuda aqui, Júnior. Até o dia de hoje, terça-feira, até o dia 9 de junho. Então, pessoal, de hoje, dia 3 até 9 de junho, toque de recolher em Teixeira de Freitas. Você vai se recolher à sua casa a partir das 18 horas. Entre as 18 e as 5 da manhã
todo mundo em casa, é o distanciamento social ampliado em Teixeira de Freitas. Mas algo que vem agravando aqui no Brasil durante a pandemia do coronavírus, e eu vou trazer uma reportagem especial, é o aumento da violência doméstica, o aumento de feminicídio durante a pandemia do coronavírus. E é o seguinte, a Câmara dos Deputados a TV Câmara, melhor dizendo, traz dados importantes e um debate sobre esse assunto com a deputada Luiziane Lima, ela é do PT do Ceará, a deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, a delegada de Polícia Civil, Márcia Margarete, e uma empresária, Mônica Macedo. Para você ter uma ideia, em 2019, 1.314 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. É uma média de uma morte a cada 7 horas. E esse número tem aumentado significativamente durante a pandemia do coronavírus. O feminicídio é crime qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, seja por violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição da mulher. E a pena varia de 12 a 30 anos de prisão. Vamos para a TV Câmara e daqui a pouquinho nós vamos conferir aí o governador do estado falando com a imprensa do extremo sul da Bahia. O aumento do feminicídio durante a pandemia do coronavírus. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui... Como as mulheres da Idade Média, nós chamamos para fogueira. E agora essa fogueira é o feminicídio. A violência começa, às vezes, com um xingamento, né, com uma pressão psicológica, né, com um empurrão. Aí ele virou e falou que naquele dia eu ia morrer, do nada. Ela diz, a única pessoa que me olha, a única pessoa que me vê e está comigo é o meu agressor. A morte da minha filha é só para a justiça, para a polícia, para a população, para todo mundo, só é uma estatística. Mas para mim é minha filha. Já tem 15 anos que eu moro aqui. E nesse tempo, a minha filha entrou na faculdade de odontologia. E no segundo ano, que ela estava no curso de odontologia, uma amiga em comum lá da loja também ia sair, aí chamou ela, convidou e apresentou essa pessoa para ela. Foi aí que começou o namoro. Sabe aqueles conflitos cobertos? Você sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas estava coberto ali. Eu sempre avaliava aquilo, mas ela falava que amava, que não sei o quê, que era a família dela, que ela queria construir uma família, não sei o quê, para eu não me meter. Então eu acredito que ele fazia muita maldade com ela e ela não falava por isso. E é muito estranho porque a pessoa dentro dessa condição, ela não te escuta, não tem como. Estava viajando com a minha outra filha, que a gente tinha planejado isso há muitos anos, né? No caso, iríamos nós 3, mas a Natália não podia ir, que o bebê estava muito pequeno, então só foi eu e ela. Aí 7 dias que eu estava lá, eu só recebi a notícia de que a minha filha tinha suicidado. Eu não acreditei desde o primeiro momento que tinha sido suicídio, sabe? Desde que eu recebi a notícia, eu não tinha acreditado que tinha sido suicídio.
Eu passei dias na delegacia, dias. Eu falei assim, qualquer coisa que eu precisar fazer, eu falei, não tem importa, eu vou sentar aqui, eu vou ficar aqui. Se precisar fazer diligência, eu vou fazer diligência. Então eu fiquei investigando eu mesma. Essa agressão contra o sexo feminino ocorre quando? Em duas ocasiões. Quando nós estamos no âmbito de violência doméstica e familiar, bem como quando o agressor, o ofensor, tem o menosprezo daquela mulher em razão do gênero. Devemos lembrar que essa agressão é uma agressão que ocorre de uma forma democrática, independente de cor, classe social ou então até mesmo de faixa etária. Então, nesse dia, na chegada dele, ele estava muito alcoolizado, ele já foi bem agressivo, ele nunca teve um quadro agressivo comigo, nunca foi um marido nem de me xingar, e do nada aconteceu isso tudo, em um dia. Trata-se de um crime hediondo praticado contra as mulheres e muitas vezes por pessoas da sua própria confiança. Não foi um crime relativo à violência urbana que qualquer um de nós estamos sujeitos. Foi um crime tipificado, onde a vítima foi muitas vezes premeditado, outras vezes alega violenta emoção. Durante um ano, nós tínhamos cerca de 13 mulheres assassinadas por dia. 6 mulheres vítimas de homicídio, ou seja, da violência urbana, que qualquer um ser humano está sujeito, mas 7 mulheres, ou seja, mais da metade dos assassinatos das mulheres eram pela sua condição feminina. Quando acontecia de uma mulher ser assassinada, caía para a justiça, né, para a delegacia que fazia o BO, a ocorrência, como um crime de homicídio. Né? Então, diferenciar implica em ações também, né, de todo o Estado, né, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, a terem um olhar também diferenciado, né, para as ações que envolvem a questão das mulheres no Brasil. Essa foi uma conquista, é um avanço. Eu penso que a importância é exatamente para as políticas públicas relacionadas ao combate à violência contra a mulher serem mais específicas também, né? Toda a sociedade tem que trabalhar isso como algo preventivo. Porém, quando o crime já aconteceu, as penas mais duras também faz o autor fazer uma reflexão e pode ter também um caráter preventivo. Isso é um problema histórico, é um problema enraizado na sociedade, de uma forma geral, na sociedade machista e patriarcal que a gente fala. É um problema que tem, numa construção histórica, a subordinação do gênero feminino ao gênero masculino, ou seja, não foram gêneros que foram construídos com igualdade. E isso aí representa uma violência simbólica e física histórica. Essa desigualdade histórica que a gente vem dia a dia tentando superar com muita dificuldade, tem na violência, seja simbólica, seja física, o seu principal rosto, a sua principal brutalidade. E o feminicídio é a consequência mais grave disso. A violência começa, às vezes, com um xingamento, né, com uma pressão psicológica, né, com um empurrão. Então, esses são sinais de que, infelizmente, esse relacionamento ele tem tudo para terminar de forma trágica, ou seja, no final, com um feminicídio. Muitas não sabem que estão sendo vítimas, que estão sendo ofendidas, porque o gorda, o feia, o burra
é uma violência contra a mulher. Nós estamos diante de uma violência moral, que é uma das modalidades de violência. Porque a única coisa que nós sabemos dizer em relação ao olho roxo, a violência física, mas nós temos a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial. Eles, anos, meses ou dias, tratam mal uma mulher, não como um sujeito de direito, mas como um objeto, como uma posse deles. E quando a mulher diz, eu não quero mais, aí piora. Daquele soco, daquele empurrão, daquele pontapé, ocorre o quê? Ocorre a facada. Como as mulheres da Idade Média, nós vamos para a fogueira. E agora essa fogueira é o feminicídio. É uma forma também de você calar. É uma forma de você controlar. É uma forma de você punir. Ou seja, porque a violência é uma relação simbólica também. Portanto, nesse momento, nós estamos falando aqui de homens extremamente machistas que têm dificuldade de conviver minimamente numa relação de igualdade, que tem as mulheres muitas vezes como suas servidoras e não suas companheiras, e não suas amantes, e não suas parceiras de vida. Chegou em casa muito alcoolizado, transtornado. E quando eu vim no quarto das crianças, que a gente já estava discutindo no nosso quarto, ele foi para a cozinha. Foi para a cozinha falando que eu sempre queria mandar em tudo, que eu sempre tomava frente de tudo, e que parecia que ele não existia, e que todos os amigos falavam que tinha que mandar em casa. É aquele certo tipo de machismo, né? Mas aí ele virou e falou que naquele dia eu ia morrer, do nada. É uma violência que nós, a sociedade, temos que ter um olhar de cuidado, porque essa preocupação, ela não é apenas individual, ela é educacional, ela é histórica e institucional. Porque muitas vezes a mulher, ela diz, a única pessoa que me olha, a única pessoa que me vê e está comigo é o meu agressor. Então, como é que ela vai largar essa mão que ela tem para segurar na mão de quem? É muito difícil a mulher não voltar. Por quê? Porque elas, igual eu me vi na situação vulnerável. Primeiro recurso que ela tem, não quero voltar, passar por cima de família, de filhos, isso e aquilo. E fica difícil de você entender que você sofre com uma pessoa, a pessoa te bate. Como ela continuava casada? Ela não precisava continuar casada. É a vulnerabilidade, gente. É qualquer um, qualquer classe, sabe? Ela estava vulnerável psicologicamente ali com ele, de alguma forma, sabe? Eu não sei qual. Não sei qual tipo de ameaça que ela usava e também não sei como que ela dizia que amava essa pessoa. Quando você passa numa etapa dessa na vida, você não tem um apoio de alguém, especialmente quando você passa por uma situação totalmente, assim, vulnerável. Eu fiquei totalmente vulnerável depois disso tudo, porque eu sempre tive uma vida muito estável. Então, assim, a gente tinha planos, tinha projetos de construção de outras coisas, entendeu? E acabou. Ele não está mais preso, porque ele era réu primário também, por causa de muitas situações. Até hoje não foi julgado, acredita? Réu preso até hoje, sem julgamento. É a justiça errando mais uma vez. Ai, eu tô sofrendo aqui 3 anos, mas mais uma vez o sistema me coloca num ciclo de violência, sabe, terrível, porque é muito dolorido, né? A ver que a morte da minha filha é só para a justiça, para
para a polícia, para a população, para todo mundo, só é uma estatística. Mas para mim é minha filha. Ainda tem a parte pior do crime, que são os órfãos. Ninguém fala dos órfãos. Em nenhuma roda de conversa, em nenhum debate, em nenhuma audiência pública, em lugar nenhum se fala. E você não tem noção do que é. A história dele é uma história que começa a partir da morte da mãe dele. É complexa. Em todos os sentidos. Não tem legislação, não tem apoio, não tem escola pública, não tem médico público, não tem ninguém especializado em tratar psicologicamente essa criança. Não tem. É difícil você conviver num Brasil desse. Então, nós temos que o quê? Continuar fazendo o que a gente sempre fez, lutando. Então, a gente precisa lutar e a dor de cada uma ser a dor da outra, para a gente se fortalecer. Eu não vejo outra saída. E outra coisa, denunciar. Porque não é fácil você tirar uma mulher do ciclo da violência. A principal coisa é se falar sobre isso. Entende? É se falar em todos os espaços. Você falar dentro de casa, você falar na escola, você falar no ônibus, você falar com a pessoa que trabalha dentro da sua casa sobre violência doméstica, sobre os tipos de violência doméstica, o que é a violência doméstica. Denuncie. E o negócio é a gente cuidar da gente, porque se a gente pensar sempre nele, até mesmo porque às vezes a gente confunde o amar com obsessão, ou então com costume, a gente ficar pensando dessa forma nunca vai mudar. Você não está sozinha. Você tem uma família, você tem amigos, você tem um poder público. Você é uma pessoa linda, maravilhosa e tem uma vida toda pelo caminho. Muitas são mães. Pense nos seus filhos. Salve vidas, porque uma agressão contra a mulher não é só em relação a ela. Vai passar para os seus filhos, para os seus netos. Não é fácil, às vezes, a mulher, né, se desvencilhar de um relacionamento, acabar com uma relação dessa, o medo que ela tem, a insegurança econômica, para onde eu vou, o que eu vou fazer com os meus filhos, mas peça socorro para alguém da família, para alguém, alguma autoridade política da cidade, para um vizinho. Só não se cale, porque infelizmente as que se calaram acabaram perdendo a vida. De volta aqui com o nosso Falando Francamente, que dados estarrecedores. 7 mulheres, uma mulher morta a cada 7 horas em 2019 no Brasil. Foram 1.314 mulheres mortas o ano passado. E esse número tem aumentado consideravelmente durante a pandemia do coronavírus. Por isso, pessoal, caso de violência, denuncie. Falando ainda sobre o coronavírus, daqui a pouquinho nós estaremos com o governador Rui Costa, falando com a imprensa do extremo sul da Bahia, e ele vai falar sobre o isolamento ampliado do município de Teixeira de Freitas, ou seja, o toque de recolher. Mandar um abraço para o meu amigo Sebastião Souto e também para o Gil da TV Teixeira, que está nos acompanhando. Mas ainda falando sobre as políticas a nível nacional de combate ao coronavírus, vamos trazer uma matéria também da TV Câmara, porque a Câmara está analisando um projeto de lei que obriga a União a garantir um mínimo de 7 mil testes
para cada grupo de 1 milhão. 7 mil testes para 1 milhão de pessoas. Isso com o objetivo de reduzir a subnotificação dos casos da Covid-19 no Brasil. Os dados já nos preocupam. Teixeira de Freitas, por exemplo, passou-se para 221 casos no anúncio oficial da tarde de ontem. E o que nos preocupa ainda mais é a subnotificação. Esse projeto de lei tem por objetivo reduzir essa subnotificação para que a gente tenha, de fato, números mais próximos daquela idade. Vamos à matéria. Doméstica, uma das medidas para reduzir aquela que ocorre a subnotificação dos casos de Covid-19, através de um processo de violência que vai martirizando aos poucos a mulher e termina numa tragédia, isso não deixou de ocorrer, apesar de todas as medidas tomadas. Então, houve um projeto de lei justamente para garantir uma testagem maior na população. A gente vai conversar com ele sobre esse projeto. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, mais uma vez participando do programa Palavra Aberta, porém de uma maneira diferente agora, né? Eu que já estive tantas vezes aí na TV Câmara, mas tenho todo o prazer de participar com vocês aqui agora. Deputado, e o senhor fala de Rondônia, o senhor está em que cidade nesse momento? Eu estou na cidade de Jaru, fica no centro do estado de Rondônia, uma cidade de 50 mil habitantes, que é a minha cidade natal. Ah, tá certo. O senhor tem residência aí, então, em Jaru, né? Sim, nós estamos no nosso gabinete parlamentar, onde trabalhamos todos os dias. Tá certo. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que o senhor apresentou. A gente leu o projeto e o senhor coloca lá um número mínimo de testes que devem ser garantidos aí à população. 7 mil testes para cada grupo de 1 milhão de pessoas, né? Por que o senhor colocou esse número? O senhor acha que isso é suficiente? Esse número sendo garantido, o senhor acha que resolve ou diminui aí o problema da subnotificação, que é inclusive reconhecida pelo Ministério da Saúde, né? Na verdade, o parlamento é o centro das soluções para o Brasil, principalmente agora nessa época de corona, nessa época de pandemia. Todas as ações que têm dado certo no Brasil, elas saem do parlamento. Nós temos a prerrogativa de autorizar, de desautorizar, de obrigar. E é nesse contexto que eu apresentei esse projeto de lei, orientado naturalmente por um grupo de médicos aqui do meu estado, que, com base em estudo científico, fala que esse é a taxa mínima para que possa conhecer. Nós não teremos solução desse problema se nós não tivermos conhecimento. A pessoa que vai fazer um programa de computador, ele tem um domínio do que tem dentro do computador, qual que os artifícios do programa, as janelas que ele tem para fazer um programa. Mesmo assim, é esse combate ao coronavírus. Nós precisamos de conhecer como que é o comportamento desse vírus na população. E nós só podemos conhecer através de testes, de exame. Então, esse número, ele é o mínimo do mínimo necessário para que os nossos cientistas, estudiosos, não só o Ministério da Saúde, mesmo porque esse exame deve ser feito pelo Ministério da Saúde e, naturalmente, vai ser compartilhado com as demais instituições. E aí, sim, a gente busca uma solução, busca um caminho. Isso não é remédio para curar, mas é um caminho para buscar uma solução, né? Hoje, o Ministério da Saúde admite que testa em torno de 4 mil exames por milhão de habitantes, né? O desejo nosso é que esse número chegue no mínimo 7 mil testes por milhão de habitantes, que é o básico para você conhecer o comportamento dessa taxa de contaminação. E é muito importante que o Ministério da Saúde faça isso imediatamente, porque depois que passar a pandemia, não adianta, agora nós temos exame, agora vamos fazer. Aí já passou o time, já passou o momento. Foi por isso que nós apresentamos esse projeto no sentido de buscar uma solução, de buscar um caminho para que os nossos cientistas detenham o conhecimento.
Nós não podemos guerrear no escuro, sem saber quantos estão contaminados. Você pega, por exemplo, a Câmara dos Deputados, aí onde eu trabalho, você também. Nós devemos ter aí, talvez 5 mil servidores. Nós vamos retomar as nossas atividades. Nós vamos chegar um momento em que eu vou te cumprimentar aí, eu vou te conversar com você, eu vou estar próximo de você. E aí, eu estou contaminado? Você está contaminada? Então, nós temos que ter esse conhecimento. Mesmo porque, imagina você que se eu estiver contaminado, você vai falar, eu não quero me aproximar dessa pessoa contaminada. Sim. Mas você só vai poder tomar essa precaução se tiver o conhecimento do teste. Então, esse é o básico, esse é o mínimo. Deputado, o senhor acha que o Brasil tem condições de garantir os 7 mil testes para cada grupo de 1 milhão de habitantes? O senhor falou aí no começo da nossa conversa que hoje o Ministério da Saúde garante aí 4 mil testes. Quer dizer, você praticamente dobra esse número, né? O senhor acredita que o país, o governo brasileiro tem condições aí de garantir, o Ministério da Saúde tem condições de garantir esse número de 7 mil testes para fazer um controle mais adequado aí da doença? Tem condições, sim. O que falta ao Ministério da Saúde é coordenação. O Ministério da Saúde não tem essa coordenação dos estados e municípios que também estão fazendo teste. Quantos mil testes já foram feitos em São Paulo, Rondônia, Minas Gerais? E eu estou falando teste como um todo. Não necessariamente a obrigação de um ente federado fazer, mas nós precisamos de ter o conhecimento desses testes. Então, se o Ministério da Saúde tiver uma ação coordenada, outros números, outros testes vão somar, vão colaborar com esse número do Ministério da Saúde. O ônus não necessariamente é só do Ministério da Saúde, mas sim do poder público. E essa coordenação, ela deve ser exercida pelo Ministério da Saúde. Eu te garanto para você, na minha cidade, imagino eu, que já deve ter sido feito talvez mais de 1.000 testes. Esses 1.000 testes não foram comprados pelo Ministério da Saúde. Foi comprado com recurso aqui do município, com recurso do governo do estado, com recursos de emenda parlamentar, qualquer outra maneira. E talvez um pequeno percentual desse número de 1.000 testes tenha vindo sim do Ministério da Saúde. Então, o que eu defendo? É que o Ministério da Saúde, como autoridade máxima nossa de saúde do país, possa coordenar. Não pode deixar como está solto. Nós temos que ter um núcleo, uma coordenação para o Ministério da Saúde falar assim, nós fizemos 7 mil testes por 1 milhão de habitantes. 4 mil testes foi o Zé que pagou, 1.000 testes foi o João e mais 2 mil testes foi o Pedro. Não importa, mas essa coordenação tem que ser do Ministério da Saúde para que ele possa ter esse conhecimento como forma, como subsídio de buscarmos uma solução para o controle desse vírus. Tá certo. A gente está conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, falando sobre um projeto de lei apresentado por ele, que prevê aí testes em massa, né, para a população, testes para detectar a Covid-19 como uma forma de reduzir a subnotificação e fazer um controle da doença, um controle mais adequado aí da doença no país. Deputado, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. A gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo, né? E eu queria que o senhor deixasse aí o seu recado aí para a população, o senhor falando aí de Jaru, que a gente falou aí no comecinho, uma cidade aí que o senhor falou 50 mil habitantes, né, deputado? Em Rondônia. E qual é o recado que o senhor deixa nesse momento aí para a população, para as pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento? Olha, é um momento muito difícil que nós estamos passando e ninguém aqui ou aí onde vocês estão pode falar alguma coisa sobre o futuro. Vamos falar que em agosto, setembro, isso já acabou, já passou, é a nossa esperança, mas nós não temos condições hoje de fazer qualquer afirmação. Então, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo, de fé, de esperança, e que o nosso país tem um potencial enorme para reconstruir, para sairmos dessa crise, mas nós precisamos agora de união. O que está acontecendo hoje é muito ruim. Toda hora nós temos um confronto, e esse confronto tem gerado vítimas no nosso país.
e as vítimas são as pessoas. Então, eu prego a paz, eu prego a unidade, eu prego o equilíbrio para que nós possamos buscar uma saída e rapidamente pularmos essa fase tão ruim que nós estamos vivendo no mundo. Tá bom? Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação no Palavra Aberta. A gente conversou com o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, falando sobre um projeto de lei apresentado por ele, que prevê aí a realização de pelo menos 7.000 testes para a Covid-19 para cada grupo de 1 milhão de pessoas. Hoje o Ministério da Saúde garante 4.000 testes para essa mesma quantidade, né, de pessoas, 1 milhão de pessoas. E aí o projeto do deputado, então, prevê esse aumento para 7.000 testes. A gente agradece mais uma vez ao deputado Lúcio Moschini. A gente fica por aqui e até a próxima. Bom, aí a palavra do deputado Lúcio Moschini e a possibilidade de ampliação dos testes da Covid-19 para 7 milhões para cada grupo de 7.000 testes para cada grupo de 1 milhão. E aí a gente reduziria essa subnotificação. Sobre o toque de recolher no município de Teixeira de Freitas. Você, morador de Teixeira, a favor ou contra esse toque de recolher entre as 18 horas e as 5 da manhã? O governador Rui Costa vai falar sobre esse assunto, toque de recolher, que não é só em Teixeira, é em algumas cidades do extremo sul da Bahia. Os casos estão crescendo assustadoramente. Teixeira de Freitas, 221 casos. E nós já temos o governador, ele está com o Edmundo Filho e vai falar com a imprensa do extremo sul da Bahia. TV FF potencializando o sinal aí dessa coletiva para as rádios da região e também para as outras TVs webs aqui da nossa região. Acompanhe então, a partir de agora, a entrevista coletiva do governador Rui Costa. E ele vai falar exatamente sobre a situação da pandemia do coronavírus na nossa região. As medidas que cada um está adotando para que a gente pudesse compartilhar a experiência. E hoje, uma entrevista especial, eu quero abraçar toda a população aí do extremo sul da Bahia, pedir a compreensão de vocês, pedir ajuda, é um pedido de ajuda que nós estamos fazendo, para que juntos, de mãos dadas virtualmente, nós possamos derrotar esse vírus e fazer com que a gente rebaixe a taxa de contaminação do extremo sul. Nós fizemos uma reunião com os prefeitos e prefeitas esta semana do extremo sul e concluímos por unanimidade que precisávamos juntos fazer alguma coisa. Por quê? Porque as taxas de contaminação no extremo sul estão muito elevadas, em especial em algumas cidades. Está elevada em todo o extremo sul, mas poderíamos destacar as 3 cidades com maior preocupação. Teixeira de Freitas, que é a maior cidade do extremo sul, está com a taxa muito elevada de contaminação. Nova Viçosa e Eunápolis. Não significa que as outras cidades não estão também com taxa elevada, mas para não citar todas, eu resumo aqui nas 3 que expressam os maiores percentuais de taxa de contaminação. Então, nós ajustamos medidas até a próxima terça-feira, portanto, elas começam a valer a partir de hoje e valem até terça-feira de madrugada. E até lá nós faremos outra reunião, provavelmente na segunda, com os prefeitos para avaliar os números e o comportamento. Então, resumindo, eu quero repetir aqui o que eu já disse em outras entrevistas. Essa semana até muitas pessoas mandaram mensagem para mim no Facebook, no Instagram, no Twitter, dizendo, governador, com o seu exemplo ficou mais claro o que é que vocês querem. Eu disse às pessoas, olha, eu falei até numa entrevista esse final de semana, eu acho que foi para a CNN, se eu não me engano. Eu disse, olha, minha filha
está nesse momento com infecção de garganta. E o médico passou um antibiótico. Para quem tem filha pequena ou se lembra quando seu filho era pequeno, a maioria dos antibióticos são muito ruins, né? O gosto é muito ruim, a viscosidade é muito ruim, as crianças em geral detestam. Tem alguns antibióticos que parecem areiazinha, né? Aquele negócio que quando você está com a garganta inflamada, enjoa, a criança bota para fora o remédio, é uma agonia, chora, já está com febre, já está indisposta. Então, minha filha, por mais que ela chore para tomar o remédio, que peça para não tomar, eu amo tanto minha filha que eu não posso deixar de dar o remédio a ela. E não adianta, porque ela está chorando, eu dizer assim, ó, tá bom, o médico mandou dar tantos ml de uma vez só, mas como eu estou com pena de você, como eu estou vendo que você está chorando, eu vou dar uma gotinha agora, daqui a 2 horas outra gotinha, daqui a 5 horas outra gotinha. Eu não vou curar minha filha. Minha filha pode evoluir por uma infecção generalizada e vir a óbito. Então, se eu sou um pai que ama o filho, eu tenho que acolher a tristeza dela, o choro dela, mas tenho que dar o remédio. Então, é mais ou menos essa situação que nós estamos vivendo. No planeta, no mundo inteiro, quem melhor cuidou da pandemia? Quem foi a região do mundo? Quais foram os países que melhor cuidaram da pandemia? Foram os países asiáticos. A Coreia, a China. Por quê? Talvez pela cultura, que são povos e têm uma cultura mais disciplinada. Talvez pelo marco legal, que eles têm um marco legal que permite unificar as decisões mais facilmente. Talvez porque lá não teve essa polêmica de governo federal, município, estado. O país inteiro se uniu, deu as mãos, governo federal, governo estadual, províncias, como eles chamam municípios, e juntos adotaram e resolveram tomar um remédio amargo de uma vez. E os países só precisaram ficar 30 dias com medidas duras. Em apenas 30 dias, eles derrotaram o vírus. Nós já estamos com 60 e não conseguimos ainda derrotar. Por quê? Porque, infelizmente, o governo federal não está ajudando, libera avião para tudo quanto é lado, libera ônibus interestadual para tudo quanto é lado, não facilita e não ajuda os governadores para conter a pandemia e o vírus vai se espalhando. O Brasil hoje já é o país número 1 do mundo em número de mortes diária. Ontem foram 1.200 mortes, infelizmente, por dia, em 24 horas. Então é o maior número de mortes do planeta. Já passamos os Estados Unidos em número de mortes diária, não no total. Os Estados Unidos já passou de 100 mil mortes. O Brasil até ontem estava com 31 mil e fração. É o segundo no mundo. Já somos o segundo do mundo. Por quê? Porque nós não conseguimos unir o país. Porque o governo federal está dizendo uma coisa, estados e municípios fazendo outra. E eu, na reunião com os prefeitos, eu disse, nós precisamos nos unir para poder surtir efeito. Então, eu quero pedir a contribuição sua. Você que é comerciante, você que é trabalhador, você que é estudante. Se todo mundo ajudar, tomar o remédio amargo de uma vez, nós vamos sair dessa mais rapidamente aí no extremo sul. Então, é necessário tomar esse remédio amargo, de ficar até terça-feira com mobilidade reduzida, com atividade reduzida, com convívio social reduzido, para que a gente obtenha um resultado de imediato. Então, além das restrições de abertura de comércio, de atividades econômicas, nós também vamos reduzir a circulação de pessoas a partir das 18 horas. Governador, dá resultado de noite? Dá. Porque durante o dia você precisa ir na agência bancária, tirar o dinheiro que vai você comer, para comprar comida. Você precisa ir comprar comida para seu animal, para seu cachorro. Você precisa ir numa farmácia, comprar um remédio. Mas de noite, o que a gente impede de noite é aglomeração nas comunidades, bate-papo, festinha de jovem, ou bares lotados de noite, botecos lotados. Então, nesse momento, dá para ficar sem ir no boteco, tomar uma, dá para ficar sem fazer aquela reunião na comunidade. Sem jogar o dominó. Dá para ficar sem jogar o dominó ou o baralho. Então, vamos passar até terça-feira em casa, curtindo nossos filhos, e com isso a gente pode voltar a partir de quarta com regras, com proteção,
voltar a partir de quarta-feira. Então, peço em meu nome, em nome da prefeita da sua cidade, em nome do prefeito da sua cidade, em nome do seu pai, da sua mãe, do seu filho, peço a sua ajuda para que a gente possa tomar esse remédio amargo até terça de madrugada aí no Extremo Sul. Falar no Extremo Sul, governador, vamos a Eunápolis agora. O Hugo Santos, do Radar 64, tem uma pergunta para o senhor. Olá, governador Rui Costa, boa tarde, tudo bem? Governador, na semana passada, a notícia de que os 10 leitos de UTI do Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, se esgotaram, trouxe uma certa apreensão para a população. Afinal, governador, o Luiz Eduardo Magalhães é o hospital referência no tratamento à Covid-19 aqui na Costa do Descobrimento. Governador Rui Costa, queremos saber se há algum projeto de ampliação desses leitos de UTI do Luiz Eduardo Magalhães. Obrigado. Hugo, boa tarde a você e todos os amigos da imprensa. Olha, no Luiz Eduardo não, porque o Luiz Eduardo é um hospital geral, tem outras enfermidades, outras doenças, e nós não podemos ocupar o hospital inteiro só com Covid, porque senão não tem onde botar as outras pessoas. O que nós fizemos foi alinhar com o prefeito de Eunápolis para que ele fizesse a requisição ou a parceria com um hospital privado, que bem parece que estava fechado, em Eunápolis, abrir esse hospital. Nós mandamos equipamentos para abrir os leitos de UTI em Eunápolis. E, além disso, vamos abrir os respiradores. A Suzano ajudou a montar o hospital de campanha e os respiradores chegam amanhã, a Suzano ficou de entregar amanhã, e com isso nós vamos abrir mais 20 leitos de UTI aí em Teixeira de Freitas. Então, são mais 30 leitos ou 40 leitos, eu não sei se o de Eunápolis cabe 20 também, para ampliar. Mas nós não podemos ficar considerando que a solução é ampliar só leito de UTI, porque nós não temos equipamentos suficientes e nem pessoal médico suficiente para abrir todos os leitos que precisaríamos se nada fosse feito. O Baldino Júnior, da Porto Brasil FM de Porto Seguro, governador. O Baldino parabeniza o governador pelas ações que tem tomado e pela grandeza em separar os interesses políticos partidários, citando como exemplo a relação institucional com o prefeito de Salvador, Semineto, e o governador Rui Costa em defesa dos baianos na condução do combate ao Covid-19. Governador, é possível ampliar para pelo menos 30 leitos para reforçar o UTI do hospital aqui de Porto Seguro e também de Eunápolis? Eu já dei a informação, eu já respondi essa pergunta quando eu afirmei que nós vamos contratar, numa parceria com o município, esse hospital aí de Eunápolis e os 20 leitos de Teixeira de Freitas. J. Bastos, da Ativa FM, e Renatinho, do site O Xarope. Governador, mediante o crescimento da Covid-19 nessa região, que só tem 20 leitos de UTI e que 10 são para o próprio hospital regional, para uso geral, quantos o governo do estado vai trazer para Eunápolis, epicentro da doença, na região? Aí a mesma pergunta, nós estamos contratando esse hospital privado em Eunápolis para ampliar o número de leitos, o que couber lá, 10, 20, 30, o que couber nós vamos montar, e mais os 20 leitos de Teixeira de Freitas. Então, a medida é necessária de restrição de convívio, dado os limites que nós temos. E eu quero só lembrar para aqueles que argumentam, tem que botar mais leito, mais leito. Nós abrimos leitos em alguns lugares, por exemplo, Jequié, ficamos quase 10 dias para tentar montar a equipe médica, porque temos, além da limitação de que não temos equipamentos, não tem onde comprar. No mundo, né? No mundo não tem oferta hoje para pronta entrega de respirador e de monitor de outros equipamentos. Portanto, a solução é diminuir o contágio, diminuir a demanda de leitos de UTI. Então, nós vamos ampliar esse com o Hospital Privado de Eunápolis e vamos ampliar com os 20 leitos de Teixeira de Freitas. Lucas Volcão, vamos a Teixeira de Freitas, Eldorado FM. Parabeniza o governador e pede para que o senhor cobre mais a atuação dos parlamentares na região e dê um puxão de orelha nos deputados. Há alguma possibilidade do governador de se fazer um porta a porta na cidade de Teixeira de Freitas para testes rápidos fornecidos pelo governo com recomendações e orientações à pandemia? Lucas, nós temos dialogado com os prefeitos, deputados e buscado ajuda, e eles têm nos ajudado.
Sobre ampliação de teste rápido, infelizmente, o único lugar do mundo que conseguiu testar maciçamente foi China, Coreia, porque eles são fabricantes desse teste rápido. Então, lá, um teste desse custa centavos. Aqui, infelizmente, o preço está nas nuvens. Não é possível comprar para 15 milhões de baianos testar com o teste rápido. O custo é gigantesco. Não testa apenas uma vez, né? E você tem que testar várias vezes, porque você pode não estar contaminado hoje, mas pode se contaminar amanhã. Você fez o teste hoje, não significa que você está livre durante uma semana, um mês. Você pode não estar hoje com vírus, faz amanhã, pode estar com vírus. Além do que, esse teste rápido, Lucas, ele só tem alto grau de precisão lá pelo 10º dia de contágio. Antes disso, você está com o vírus, a pessoa está com o vírus, faz o teste e dá negativo. Por quê? Porque o teste, na verdade, ele identifica não o vírus no organismo. Esse teste não tem capacidade de identificar o vírus. Esse teste rápido tem capacidade de identificar o anticorpo que você gerou para combater o vírus. Deu para entender? Então, o único exame que pega o vírus é aquele do cotonete que passa na garganta ou no nariz. Ali sim é um exame que demora 4 horas na máquina para ser feito e ele identifica o vírus. Portanto, a partir do 2º, 3º dia, você já identifica se a pessoa está com vírus. O percentual de acerto é muito grande. Chama-se, você já deve ter ouvido essa sigla, PCR. É o tipo de exame que faz com que a taxa de acerto seja alta e identifica o vírus. O teste rápido não identifica o vírus, identifica o anticorpo que o organismo gerou para combater o vírus. Por isso que você está com o vírus, 2º, 3º, 4º, 5º dia, seu organismo ainda não gerou anticorpo suficiente para o exame captar. E isso só acontece a partir em geral, estou falando aqui os números que os médicos, os cientistas me falaram. A partir do 7º dia, o volume de anticorpo começa a ser representativo para o exame identificar. E ele ganha uma precisão maior lá pelo 10º dia. Então, esse exame também, a gente tem cuidado com a aplicação por ele, porque você faz uma pessoa hoje, tirou o sangue da pessoa, deu negativa, eu não estou com nada não, eu vou sair por aí cumprimentando todo mundo. Quando, na verdade, a pessoa pode já estar com vírus no 5º dia e o exame deu negativo e a pessoa acha que está bem, e não está bem, ele está com vírus. Mesmo que ele não sinta nada, mas ele está transmitindo o vírus para outra pessoa. Vamos agora ali, governador, a Itamaraju, Benson Silva, da Rádio Terra Mar FM. Governador, como fazer para as pessoas obedecerem às novas determinações de isolamento para o extremo sul? Olha, Benson, essa é a coisa, eu diria que o elemento preponderante, o elemento principal, que é o comportamento do ser humano. Por isso que eu falei há pouco, a Ásia, China, Coreia, por ser um povo de uma cultura diferente do Ocidente, eles têm mais disciplina, são mais focados, o marco legal é outro, eles conseguiram rapidamente, em 30 dias, derrotar o vírus. Aqui a gente está penando a 60 dias e, como o governo federal não ajuda, e as pessoas, uma parte da população, a maioria ajuda, mas uma parte termina não ajudando. Termina desrespeitando o isolamento. Infelizmente, tem pessoas que têm o vírus, já fizeram o exame, sabem que estão com vírus, e são pessoas que saem para a rua. Infelizmente, tem esse tipo de pessoas. Nós já foram identificadas várias pessoas com esse tipo de comportamento, ou seja, toda hora eu recebo uma ligação de alguém, ou uma mensagem na rede social, fulano de tal é meu vizinho, ele está positivo e ele foi na padaria comprar pão, ele foi no supermercado fazer compra. Essa semana eu pedi para as pessoas, fizemos um mutirão aqui de ligações para os pacientes que deveriam estar em quarentena, para saber como é que a pessoa está. Tal. Em casa. Aí pergunta, e aí, você mora com quem? Moro sozinho. E como é que você está fazendo para comprar o pão, o leite, o café ou comprar alimentos? Alguém está comprando para você? Não, eu mesmo estou indo e estou comprando. Mas você não pode sair que você está positivo.
Ah, mas eu vou fazer o quê? Eu estou sozinho. Então, a justificativa da pessoa, ao invés de pedir um amigo, um parente, alguém para ir comprar o produto a ele, ele mesmo está saindo. E cada saída dessa, ele está contaminando, se morar num prédio, os vizinhos do prédio, se morar em casa, os vizinhos da rua, no supermercado ele está contaminando pessoas que estiverem próximo a ele no supermercado, ou contaminando outras pessoas que nem perto chegam. Uma pessoa contaminada, por exemplo, a pessoa está contaminada. Em casa ela coçou o nariz, coçou o olho, coçou a boca, ou espirrou e a mão está contaminada. Está com o vírus na mão. Ela chega no mercado, pega uma lata de leite, uma lata de óleo, olha, bota no lugar, devolve, o vírus já ficou na lata. Mesmo que você, 1 hora depois, entre no mercado e pegue aquela lata, você já botou o vírus na sua mão. E se você coçar o olho, coçar o nariz com aquela mão, você se contaminou. É por isso que não tem sido fácil controlar a disseminação. Se todo mundo, 100% das pessoas contaminadas, ficassem em casa 14 dias, nós não tínhamos o vírus se espalhando tanto. Infelizmente, isso é fácil de fazer quando você tem 10 pessoas só contaminadas na cidade. Mas quando você tem 1.000, 500, 200, 300, ninguém consegue controlar ao mesmo tempo o comportamento de 300 pessoas. A lei, por exemplo, a China, como é que fazia? Quem deu positivo, ela tem o cadastro do celular de todo mundo e a pessoa é dito o seguinte, ó, você não pode bloquear a localização e não pode desligar o celular. Se desligar, a polícia vem aqui, você vai ser intimado e vai ser preso. Então, ou seja, todas as pessoas ficavam 24 horas com o celular ligado e você consegue, pelo satélite, saber se essa pessoa saiu de casa ou não. Então, ou seja, você tinha garantia de que todo mundo que estava contaminado estava ficando em casa. Mas no Brasil nós não conseguimos fazer isso. Primeiro, compromisso pessoal, né? Você teria que ter a obrigação do compromisso pessoal, mas no Brasil você não consegue fazer isso. Você rastrear o celular das pessoas ou obrigar todo mundo a ficar com o celular ligado e para você fazer o rastreamento dessas pessoas. Infelizmente, você não consegue, muito menos internamento hospitalar compulsório. É por isso que uma pandemia é tão difícil de controlar. Porque se todo mundo que pegasse o vírus ficasse doente mesmo, seria até mais fácil de controlar, porque a pessoa ficar doente vai ter que se internar. Aí você controla, sabe que ela não está contaminando ninguém. Mas como muitos não têm sintoma nenhum, a pessoa acha que pode sair. Eu não estou sentindo nada, não estou com diarreia, não estou com dor de cabeça, não estou tossindo, eu vou sair, eu vou no mercado, eu vou na padaria, eu vou na farmácia. Só que ele não está sentindo nada, mas ele está transmitindo a doença para um monte de gente. E eu concordo com você. Então, por isso que é importante, eu quero pedir ajuda também a vocês aí, radialistas, jornalistas de site, blog, rádios. Vocês têm um papel fenomenal que é ajudar na conscientização das pessoas, porque alguém pode dizer, eu vou sair. E, na verdade, essa pessoa pode estar ajudando a contaminar o pai, a mãe, os filhos, alguém da família. Vamos lá de Amucuri, governador. Rubens Floriano, da Três Corações FM. As restrições impostas agora aos municípios do Extremo Sul deverão atrasar a retomada da atividade econômica na região, governador? Pergunta aí do Rubens Floriano. Olha, Rubens, eu essa semana fiz a reunião com os prefeitos e cada município estava em um estágio diferente. Por exemplo, Teixeira estava com praticamente todo o comércio aberto. Então, não há que se falar, como você está falando, de atrasar a retomada. Alguns municípios já tinham retomado o funcionamento de várias atividades comerciais e serviços. Então, não é que todo mundo estava fechado até agora. Muitos já tinham voltado. Talvez por isso a doença se alastrou tão fortemente. Então, essa medida até terça-feira é para que na quarta a gente possa voltar, mesmo que parcialmente ou lentamente, mas que a gente possa voltar a partir de quarta. Lembra do conceito do remédio amargo. Se a gente tomar um remédio de uma vez só, pode ser que a gente se cure rapidamente. Então, eu estou pedindo essa ajuda a vocês. Vamos tomar um remédio amargo até terça-feira, para ver se na quarta a gente já pode voltar lentamente às atividades. Moreal Nunes, da Caraípe FM, vamos a Teixeira de Freitas. Governador, a maior preocupação nossa, além dos números que estão crescendo assustadoramente aqui no Extremo Sul baiano,
inicialmente Itamaraju, posteriormente Teixeira de Freitas, sem falar nas cidades vizinhas, é com as cidades menores. Ele disse que a pequena Ibirapuã já registrou um caso de morte. Como enfrentar esse problema, governador, dessa magnitude com a estrutura que nós temos? Manuel, como enfrentar é como nós estamos fazendo, tomando remédio amargo. E o remédio absolutamente eficaz para o vírus chama-se isolamento social. Não tem outro remédio. A humanidade ainda e a ciência não criou um outro remédio que não seja o isolamento social. Esse é o único remédio que nós temos. E nós temos que orientar, e eu peço que vocês também orientem a população. É preciso que as pessoas, mesmo quem não está sentindo sintoma, se você tem aquele aparelhinho que mede o nível de oxigenação no sangue, é bom medir. Nós temos orientado as equipes de saúde de cada município que meça o nível de oxigênio da pessoa que dá positiva 2, 3 vezes por dia. É um aparelhinho simples. Eu não sei se em alguma farmácia do Extremo Sul ainda tem, porque várias pessoas compraram, mas as equipes de saúde, nós também pedimos que cada Secretaria de Saúde faça isso, ou seja, visita as pessoas em casa, as pessoas que deram positivo, para medir o nível de oxigênio. Por que, governador, que você está dizendo isso? Por exemplo, esse senhor em Ibirapuã que veio a óbito, um senhor de idade, o prefeito relator, que teve uma morte rápida. Porque essa doença, ela é muito traiçoeira, gente. Eu vou citar um caso aqui que eu tenho citado como exemplo, para vocês entenderem um caso concreto, como é que essa doença funciona. Nós perdemos um médico que estava trabalhando no Hospital Estadual Prado Valadares, lá na cidade de Jiquié. Ele estava trabalhando no plantão dele, estava na UTI, inclusive. Em algum momento ele saiu da UTI, tirou a roupa de proteção, chamou a enfermeira e disse: eu acho que eu estou com falta de ar. Botou o aparelhinho para medir o oxigênio, ele estava com, chama-se saturação, né, do oxigênio, com 40 e poucos de saturação, acho que 42, 44, quando o normal é 95, 97, 98%. Então ele tomou um susto e foi direto para a sala de tomografia. Chegou na sala de tomografia, fez a tomografia, já estava com 75% do pulmão tomado pelo vírus. 75% com o pulmão já com infecção. E ele foi direto para a sala de cirurgia para ser entubado, foi entubado. Em menos de 24 horas, ele veio a óbito. Ou seja, alguém que estava trabalhando, não estava sentindo nada, médico que conhece os sintomas, de repente sentiu o sintoma, estava com oxigênio baixo, foi fazer a tomografia, já estava com 75% do pulmão comprometido, foi entubado na mesma hora e em menos de 24 horas veio a óbito. Ou seja, isso mostra o perigo que é esse vírus. A humanidade haverá de, nos próximos meses ou nos próximos anos, identificar, e nós saberemos depois, por que esse vírus, em algumas pessoas, ele é tão letal, tão mortal, rapidamente, e em outras, ele não provoca sintoma nenhum, a pessoa nem tosse, nem tem diarreia, não sente nada. Então, a ciência vai explicar isso daqui a algum tempo, mas hoje há várias versões, há muitas teses, muitos estudos sendo feitos, mas não há nenhuma unanimidade ainda sobre exatamente como esse vírus afeta o corpo humano. Existem vários estudos que orientam os médicos, mas a gente ainda vai ter um grau de precisão maior no futuro. Então, nesse momento, a orientação é para as equipes do município e medir o nível de oxigenação de cada paciente, o paciente ficar em casa, se sentir qualquer alteração no sintoma, entrar em contato imediatamente com a Secretaria Municipal de Saúde, com a unidade de saúde específica de cada município, para que o atendimento dele seja feito o mais rápido possível. Governador, vamos agora a Itabela. Alex Barbosa, da Pataxós FM, do Grupo Lombos de Comunicação e do site Bahia Dia a Dia. Como o senhor observa o fato de grupos políticos estarem se aproveitando da pandemia para atingir seus adversários por meio de notícias falsas, governador? Olha, eu acho péssimo
Isso não é, aqui não vai a palavra do governador, não, vai a palavra do ser humano, do pai de família Rui Costa. Eu fico muito triste, mesmo sendo um ano eleitoral, quando a gente percebe que tem pessoas que querem se aproveitar do problema para fazer politicagem, para tentar se posicionar eleitoralmente neste ou naquele município. É muito ruim. E eu faço um apelo para essas pessoas. Gente, deixa a politicagem de lado. Vai ter eleição esse ano, sim. A eleição pode mudar 20 dias, 30 dias, mas vai ter eleição. Deixa passar o pico da crise da pandemia. Vamos concentrar em ajudar o ser humano, de salvar vidas. E depois que passar essa crise, a gente vai fazer a campanha eleitoral municipal, cada um defendendo o seu candidato. Mas nesse momento, eu, por exemplo, não votaria em nenhum candidato que tivesse usando a morte das pessoas ou o sofrimento para fazer politicagem no município. Governador, nós temos muitas perguntas agora, temos que encerrar porque você já tem uma outra live aí programada. Agradecendo mais uma vez aqui aos veículos de comunicação do extremo sul da Bahia, que fazem parte dessa entrevista especial. O tempo realmente ficou mais curto. Mas nós podemos voltar amanhã. Eu tenho disposição para a gente voltar amanhã e concluir todas as perguntas e falar com as outras rádios, até, quem sabe, já anunciar os primeiros efeitos, os outros números, e espero que a gente comece a perceber o efeito dessa medida já a partir de amanhã. Amanhã é quinta, não é isso? Amanhã é quinta. Ou amanhã, ou na sexta-feira, a gente volta a dar mais entrevista aí para o Extremo Sul. Muito obrigado mais uma vez aos veículos que fazem parte dessa live com o governador Rui Costa, Radar 64 de Eunápolis, Bahia Dia a Dia de Itabela, Sul Bahia News de Teixeira de Freitas, Jornal Solo, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, Furo 31 em Guaratinga, Jornal Alerta em Teixeira de Freitas, o Xarope de Eunápolis, site Notícia 10 de Mucuri, Porto Brasil FM, Arraial FM em Porto Seguro, Itamaraju, Terra Mar FM, Extremo Sul FM, Educadora FM, 99 FM, em Mucuri, Três Corações FM, Abrolhos FM, em Teixeira de Freitas, Eldorado FM, Caraípe FM, Rádio Câmara FM, Sucesso FM, TV FF, TV Câmara, Bahia Extremo Sul, Medeiros Neto Tropical FM, Liberdade FM, Ativa FM de Eunápolis, Liberdade FM de Lajedão, Costa Sul FM de Canavieiras, Master FM de Itanhém, Pataxós FM de Itabela, Ibiratinga de Ibirapuã, Cidade FM de Santa Cruz Cabralha, Ibirajá FM de Itanhém, Rádio Iguaí Mix de Iguaí. Governador, sua mensagem agora para o povo do Extremo Sul e para os baianos. Mensagem de forma muito objetiva. Nós precisamos, o povo baiano precisa, o povo do Extremo Sul precisa, sua família precisa, nós precisamos de ajuda nesse momento. Ou seja, deixa eu botar o microfone de volta aqui. Nós precisamos da sua ajuda nesse momento. E a sua ajuda é ficando em casa, curtindo sua filha, curtindo sua esposa, curtindo a sua família, até terça-feira. Só saia se for absolutamente necessário. Se sair, use máscara. Se você já testou positivo, em hipótese nenhuma, saia de casa, em hipótese nenhuma. Peça alguém, se você mora sozinho, peça alguém, precisa ir numa farmácia, precisa de uma padaria no supermercado, peça um vizinho, um parente, um amigo, para deixar na sua porta os itens, para você não expor ninguém, não contaminar ninguém. Pense na sua família, nos seus amigos e pense no bem que você precisa fazer à humanidade. Que Deus nos abençoe, a gente volta amanhã ou na sexta-feira atualizando as informações aí do Extremo Sul. Combinado? Um abraço e que Deus nos proteja. Pois é, pessoal, então nós acompanhamos aí a coletiva do governador do estado, o Rui Costa, com a imprensa do Extremo Sul da Bahia. Toque de recolher, todo mundo respeitar, a partir das 18 horas, entre as 18 e as 5. Júnior, vamos só relembrar aí, dá para a gente relembrar o que pode e o que não pode. Teixeira de Freitas vai liberar o delivery. O prefeito Timóteo Brito publicou, vai publicar um decreto ainda hoje autorizando o funcionamento do delivery. Vamos voltar aí, Júnior, só para relembrar aqui o pessoal o que pode e o que não pode funcionar em Teixeira de Freitas. Farmácias, isso é o que pode funcionar, pessoal, das 5 às 18 horas. Farmácia, laboratórios, postos de combustíveis, distribuidores de água e gás, serviços funerários, produtos agropecuários, pet shop, mercearias, supermercados, açougues, padarias, casas lotéricas e agências bancárias.
Lembrando que não estava incluído o delivery e o prefeito de Monte Brito vai autorizar o funcionamento dos deliveries no horário do toque de recolher, que compreende entre as 18 horas e as 5 da manhã, a partir de hoje. Atualizando ainda os números atuais em Teixeira de Freitas, são 221 casos da Covid-19 no município. Então, o momento é de precaução, de cuidado e de ficar em casa. Quero agradecer você que esteve conosco até agora, pessoal que compartilhou o nosso conteúdo. Ele vai ficar aí para ser usado pelas outras emissoras que não pôde nos acompanhar. Um abraço, se puder fique em casa, se sair, use máscara. Até o nosso próximo encontro.